Jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui na primeira live da Favorite Produções, a Favorite Live, e a gente vai começar aqui nossa primeira live, cara. Tô tão emocionada que eu tô até repetindo as coisas. A gente vai falar hoje com o Lúcio Ribeiro. A gente vai falar sobre a importância da cena musical. Eu resolvi chamar o Lúcio porque o Lúcio tem uma série lá no site dele, que é o Popload, falando sobre as várias cenas que tem no Brasil. Ele correu assim algumas cenas brasileiras para fazer matéria sobre isso. E aí o Lúcio já pediu desculpas, disse que vai se atrasar um pouquinho, então vocês vão ter que ficar aqui comigo alguns minutinhos, a gente vai conversando. Então, já de antemão digo que essa live vai ficar salva aqui no nosso IGTV. Então, se você quiser assistir depois também, se perdeu alguma coisa, quiser assistir depois, vai ficar aí salva. Estamos aqui nesse dia frio em São Paulo, né? O pessoal falou tanto que tava calor, tava reclamando do calor, agora veio esse dia frio pra gente começar a nossa série. Já temos aí duas para fechar. Uma a gente vai falar sobre assessoria de imprensa com a Francine Ramos, então já estou adiantando aqui para vocês. Também teremos uma sobre oportunidades no meio dessa loucura que é a pandemia. E a gente vai ter uma lá em novembro, que já está marcada, vai ser no dia 10, com a Inti Queiroz, para falar sobre a importância das políticas públicas. Então, assim, já de antemão, quem está entrando aí, tô vendo que tem gente entrando, obrigada por estarem aqui. O Lúcio vai atrasar um pouquinho para entrar aqui com a gente. Então, Lúcio, se você já estiver aí vendo e tal, manda o oi na hora que você tiver, a gente já põe você aqui para dentro. Então, para quem não conhece o Lúcio Ribeiro, ele é jornalista, ele é produtor, ele é criador do site Popload, que hoje, além de ser um site, também é uma produtora. E eu resolvi convidar o Lúcio por conta da série, e eu resolvi falar sobre essa importância da cena musical, de o que é uma cena musical, né? A gente vai discutir sobre isso, porque um amigo meu de Brasília estava falando que a cena de Brasília não conseguia se sobressair, os artistas não conseguem chegar em alguns espaços e sites e jornais, enfim, na grande mídia como outras cenas, como outros artistas. E então eu achei que era legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que, para mim, uma das coisas mais importantes dentro do mercado musical, para a gente conseguir realmente elevar algum projeto musical, a gente também tem que ter uma cena forte. Então, isso aqui a gente vai discutir com o Lúcio, entender, por exemplo, por que uma cena forte é importante para os artistas. Então, se vocês tiverem perguntas, tem uma caixinha aqui de perguntas, que vocês podem mandar as perguntas, fica até mais fácil de ver, ou vocês podem mandar pelos comentários também. Daí, outra coisa que eu posso dar de dica para vocês, que as pessoas vão falando, tipo, às vezes, quando a gente vai assistindo, sempre vai subindo, né, os comentários e tal. Se vocês quiserem assistir também essa live no computador de vocês, talvez seja até melhor, porque vocês não vão ver esses comentários, fica mais fácil de ver, de assistir essa live aí. Bom, vou pedir desculpa de novo, porque eu tô nervosa, né? Primeira vez que eu faço uma live, gente. E o Lúcio já avisou que vai atrasar, então estamos aqui com o coração batendo mais forte. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Braz, sou assessora de imprensa e produtora aqui na Favorite Produções. A gente está criando alguns projetos de séries aqui na Favorite. A gente tem o Favorite Talks,
né, que é um lugar onde geralmente eu, né, ainda sem convidados, falo um pouquinho sobre a cena musical, sobre a importância do jornalismo, sobre qual que é essa importância que o jornalismo tem. Para mim é muito importante falar sobre como que a gente deve criticar, porque eu acho que as pessoas não sabem muito bem como é que funciona os bastidores do fazer jornalístico, né? Como é que os jornalistas trabalham, o que que eles fazem, como eles resolvem fazer uma pauta, escrever sobre alguma coisa. Então, acho que é importante, assim, o que eu tenho tentado fazer com esse meu trabalho dentro do Favorite Talks é trazer um pouco mais de contexto para quando a gente for criticar um jornalista, o trabalho jornalístico, a gente saiba criticar com mais propriedade, sabe? Que a gente não fique só no raso, que eu acho muito complicado a gente virar e falar assim, aquela frase ficou muito conhecida, que é tipo, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Não, abaixa a Rede Globo não. É importante que a gente tenha uma TV como a Rede Globo, uma rádio como a CBN, um jornal como a Folha de São Paulo, fortes. E daí uma coisa, ó, o Lúcio acabou de avisar que ele vai entrar em um minutinho, então aguardem aí que tá chegando esse momento. Então, é nisso que eu tenho procurado falar um pouco mais sobre o Favorite Talks. E dentro disso, né, tem o jornalismo musical também, que é uma linha ali dentro do jornalismo. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que um jornalismo forte, a mídia forte, é um mercado forte. Então, quanto mais forte a gente tiver esse jornalismo pulsante, né? O jornalismo, mesmo que não seja da música, mas de outros canais, o jornalismo livre, independente, é um jornalismo em que a gente tem uma democracia forte também. Por isso é muito importante a gente saber como criticar o jornalismo. A outra série que a gente fez e ainda está aí no IGTV para vocês assistirem, se quiserem podem ver também no Facebook, lá da Favorite Produções. E agora a gente também tem um canal lá no YouTube, que está começando, né? Ainda nem divulguei direito esse canal, mas se vocês quiserem assistir também tá lá. Em que a gente fez uma série sobre a quarentena. Acho que se você ainda estiver aí sofrendo com a quarentena, sei que essa quarentena já virou quinquatena, né? Já tem tantos meses que já passou de 40 há muito tempo. Peraí que eu só vou beber um chazinho aqui para molhar a garganta, porque eu tô falando e eu falo muito e eu tenho garganta seca, então eu vou sempre ficar bebendo alguma coisa aqui. Então, se vocês quiserem assistir, vai ser muito bacana também. O Lúcio já está entrando, vamos esperar ele dar um oi aqui pra gente. Deixa eu voltar então um pouquinho aqui pra gente falar assim. Então, só pra gente entender o contexto, né? O Lúcio, então, ele fez essa série em parceria com a Gol, a companhia aérea Gol. Então ele pôde aí fazer essas viagens. E tá aí uma coisa que a gente também vai perguntar para ele, como é que ele conseguiu esse projeto, como é que ele conseguiu viabilizar. Então a gente vai entrar aqui para perguntar como é que se cria uma cena, por que ela é importante, como é que a gente fortalece essa cena. E aí a gente vai conversar sobre isso. Tá, o Lúcio acabou de entrar, vou puxar ele aqui para dentro pra gente começar, de fato. Ó, tá entrando, convidei o Lúcio já, e ele tá entrando aqui. Olá, Lúcio Ribeiro! Desculpa, Alexandra, tava gravando outras coisas, sei lá. Essa vida, pandêmica nos faz estar ocupados sem precisar se deslocar e estando só parado numa mesa, né? Mas estamos aqui. É verdade. Então, gente, como eu falei, se vocês quiserem assistir no computador de vocês, vocês não vão ver esse letreiro aqui, porque eu não vou tirar os comentários. Então, quem quiser comentar, comente. Quem quiser falar, fale. E quem quiser mandar pergunta também, fica à vontade. E como eu falei também, já comecei apresentando o Lúcio. O Lúcio é jornalista, hoje produtor também. Já foi DJ, hoje agora menos, né, Lúcio?
por não ter tempo, assim, e até porque as festas diminuíram um pouco, né? A cultura de clube diminuiu bastante. Eu toco ainda em alguns lugares e toco principalmente em festas mais fechadas em casa, porque aquela coisa de sair para a noite deu uma diminuída brava nos últimos anos, né? É verdade. E também é criador do Popload, o site que agora é uma produtora. Então eu queria começar bem por aí. Então, Lúcio, conta primeiro assim pra gente como é que foi esse processo do Popload, que nasceu como uma coluna, né, lá na Folha, na Ilustrada, daí virou um site e agora também uma produtora. Se você puder resumir um pouquinho esse processo pra gente, vai ser bem legal. Não, super, foi isso. Eu criei a Popload dentro da Ilustrada como uma necessidade de. A coisa, quando teve a revolução da internet ali, finalzinho dos anos 90, Napster, depois veio o Audio Galaxy, o peer-to-peer, o MP3, e a coisa começou a ficar muito alastrada, a gente criou uma coluna chamada Download na Ilustrada. Essa coluna logo Uhum. meio ficou obsoleta, porque o download começou a crescer tanto que não precisava, e era uma canaletinha na página de discos lançamentos das sextas-feiras, né? E ela começou a Aham. ficar maior, ter uma necessidade maior era só para falar assim, tem um MP3 ali que surgiu do, sei lá, Velvet Underground tocando ao vivo em Nova York e tal. Mas aí Aham. hoje em dia tem 1 milhão de coisas. Mas na época, quando a gente resolveu terminar ela, ao mesmo tempo eu ganhei uma coluna para falar sobre música pop. A gente ainda estava, né, tinha passado pela revolução dos anos 90 do Nirvana e do grunge, tinha uma revolução menor que era meio uma volta do rock, que foi do Strokes e White Stripes, os britânicos que chegaram logo depois, né, de Libertines a Franz Ferdinand. Então o rock ficou muito legal, muito bacana, muito frutífero, e a gente fez uma coluna, ganhei uma coluna. E pensando no nome, eu queria trazer também uma coisa de cultura de internet na época também, que era importante, e fiz a Popload meio depois do fim da Download, né? E para abraçar toda essa nova revolução, ainda com a revolução musical em si, e a revolução da internet, que já estava ali com uns anos, mas já estava começando a ficar mais sedimentada. E aí, quando nasceram os grandes portais também, eu recebi um convite do IG, né, que era o UOL, IG, os grandes portais gigantescos ali que iam bater com os O Terra jornais, o também, né? Terra, exatamente. E aí, uma conjunção de fatores, eu saí da Folha e eles criaram uma outra coluna lá, né? Aí eu falei, já que vocês vão criar uma outra coluna, tal, eu posso levar o nome Popload? Vocês se importam? Aí, não, tudo bem, beleza. Aí eu levei a Popload comigo para a internet, numa coisa. E era um negócio. Eu continuei colaborador da Folha, né? Então, mesmo Aham. saindo da Folha. Então, era. Num primeiro momento, eu tinha a noção do que eu estava tendo dois leitores, né? O leitor da internet e o leitor do jornal trivial de papel, da velha guarda, tal. E eu comecei a perceber que Aham. o sangue estava correndo muito mais na internet, muito mais eram umas respostas mais rápidas, era um alcance maior, era um diálogo. Eu costumava dizer que quando você escreve no jornal, você escreve, vai embora para casa, o jornal sai. O leitor, se ficou puto com você ou gostou da sua matéria, você não vai saber. Na internet, você sabe em 1 minuto, né? Até porque o meu e-mail estava lá, Ah, ou então senão ele manda uma carta, né? manda uma carta que, se o painel do leitor entender de te indagar por conta dela, eram outros caminhos. E eu comecei a perceber que Isso. tinha dois públicos muito grandes, né? O que Uhum. vinha do jornal tradicional, mas o maior, assim, que estava ficando cada vez maior, era o da internet. Eu consegui meio também sair da velha mídia para a nova mídia num momento que não se fazia isso, porque os caras, pô, você vai sumir ali, você vai sair da Folha, como é que vai ser?
Mas, enfim, levei um público legal da Folha para lá, para a internet, e onde eu estou até hoje, assim, foi meio um caminho natural. E tudo veio num caminho natural orgânico, né? Que a gente chama de orgânico. É, Sim. sem você talvez planejar tanto, mas indo só pegando o bonde da histórica e indo nele, você vai entrando em umas coisas. Por exemplo, eu comecei a ser DJ quando a coluna estava solidificada na internet, e DJ para exatamente tocar nas minhas festas ou nas minhas discotecagens as músicas pelas quais com as quais eu falava, estava nos meus textos, né? E Uhum. era um laboratório bom para eu saber o que eu estava falando, se estava funcionando mesmo numa pista de dança ou numa conversa com pessoas em clubes e tal. Depois a gente foi Sim. fazer os shows, que foi em 2009, também num jeito orgânico. Já que a gente fala tanto de bandas e festivais e shows, por que não vamos fazer um, né? A gente começou a fazer e nunca mais largou, e hoje é muito maior do que qualquer coisa que a gente faz. E agora vocês têm até uma parceria com a T4F, não é isso? É uma parceria séria, né? Eles compraram parte da Popload, eles são donos da Popload também. Então, Entendi. caminhamos juntos nessas aí. Que legal. Queria voltar um pouquinho para a gente falar do site, porque como eu estava falando aqui no começo, antes de você entrar, uma das coisas que a gente gosta de falar aqui na Favorite também é mostrar esses bastidores do jornalismo, para que a gente possa ajudar as pessoas a ter um entendimento melhor de como ele funciona. Então, eu queria saber qual que é essa estrutura que você tem no site. Você tem uma equipe, você tem pessoas que te ajudam a escrever no site, o quanto você escreve também no site, conta um pouquinho essa parte. Ela vem nas intempéries das condições econômicas, né? Quando você tem um dinheiro ou não tem dinheiro, não sei o quê, e geralmente o site é um sustentáculo da plataforma inteira, que eu venho trazendo desde 2000, né? Do ano 2000, 2001, Uhum, mais ou menos, como site mesmo desde 2006, né? Então, gera, varia bastante. Eu tenho vários colaboradores, mas colaboradores assim, de me municiar de ideias e coisas legais, porque como entendi. a gente tem como a Popload virou um organismo de shows, de redes sociais, não necessariamente as pessoas escrevem. Escrever mesmo, ao longo dos anos, sou eu sempre, até hoje eu escrevo, todo dia eu escrevo. O Alisson Guimarães, que é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, hoje ele também escreve. E a Ana Bin, que está em Londres, Ixi, escreve algumas travou. coisas, escreveu jamais, mas Voltou. escreve assim. Então a gente tem essa, essa mão de obra assim, mas tem um monte de gente que vira e mexe e escreve ali. Eu tenho até na Popload, eu tenho os Poploaders, né? Que é Uhum. uma listinha de nomes de galera que ou está me dando ideias, ou está trazendo, ou às vezes escreve também para o site. Então, vamos direto a esse assunto aqui da nossa live, que é a importância da cena. Eu convidei você justamente por conta da série que você fez, que se chama Cena, que você viajou pelo Brasil, né? Teve algumas pessoas que ajudaram você a escrever. Conta um pouquinho sobre como que nasceu essa ideia de fazer essa série de matérias. E você também conseguiu o apoio da Gol, né, da companhia aérea Gol. Como é que foi também conseguir essa parceria e tal, É, para fazer essa série? são coisas diferentes falando da mesma história, sim. E Aham, um pouquinho lá para trás, assim, a minha especialidade, digamos, era música internacional. Sempre foi na Folha, porque uhum, tinha a galera mais apropriada e legal para escrever sobre música brasileira. A Popload, quando começou e quando foi para a internet, escrevia bastante de música internacional e um pouco de música brasileira. Porque eu tinha uma preocupação de não ficar botando muita pilha na cena, porque era uma cena muita informação ainda. Então eu não queria falar mal de bandas, eu não queria falar mal de shows,
porque eu sabia da dificuldade que estava sendo feita, das coisas sendo... Sei lá, eu sou de uma época que, sei lá, eu tenho os amigos do Los Pirata que nos anos 2002 fazia show numa escada e debaixo de uma escada, sem amplificador, do jeito que dava. Como você pode julgar uma banda dessas, a qualidade dessas, no meio de um negócio que não te dá a mínima estrutura tal? Quando a coisa começou a estar mais bem estruturada, a cena brasileira está mais bem estruturada, eu comecei a aumentar o número de posts que eu fazia, de envolvimento. E isso foi, durante muitos anos, esse caminho de crescimento da cena, sem que eu achasse que a minha palavra, ou a palavra da Popload, pudesse atrapalhar esse nascimento e esse crescimento dessa cena. Quando não que eu não quisesse escrever, ou não frequentasse shows nacionais, que eu frequento desde sempre. Mas aí eu tive vendo tudo isso, eu falei, por que a gente não faz duas coisas, né? Primeiro, constrói o mapa do rock, que o rock aí era um nome muito mais vendedor do que ele significava, porque já tinha tudo, né? Era o mapa da música, na verdade, que seria. E aí eu fui levar para a Go e falar assim, ó, deixa eu te explicar, todo dia para mim chega e-mails incríveis da galera do Sul, de Porto Alegre, de Santa Catarina, de Curitiba, falando das bandas de lá, querendo espaço. Aí eu curioso, vou e faço já uma reportagenzinha, mas onde vocês tocam aí? Qual o clube que vocês vão? O que vocês fazem? Onde vocês saem? Quais as festas? O que vocês leem e tal? E eu falei, por que a gente não pega essas coisas e faz uma reportagem, uma série chamada Mapa do Rock por cidades? Eles toparam, deram as passagens e vai lá, faz esse trabalho. Saiu na revista da Go, né, que é uma revista que é editada pela Trip, e saía geral, maior zona, publicada na Popload. E foi muito legal a época, porque a gente meio descobria coisas, bandas, faziam exatamente o mapa, onde as pessoas iam, qual que é a cena de Porto Alegre, a cena de Caxias do Sul, como ela influencia na cena de Porto Alegre, ou como a cena de Porto Alegre influencia a cena de Caxias do Sul, de São Leopoldo, de Santa Maria, os festivais, quais os festivais que tinha, as lojas de disco, tudo. A gente ia lá, fazia um mapa conversando com a galera local, né? Não uma coisa, não só aquele olhar estrangeiro, né, de umbigo, ia fazer reportagem mesmo. O que está acontecendo? E eu geralmente eu me envolvia com a galera local ali para ser o meu farol nessas matérias. E isso saiu num período bom, assim, acho que por um ano na Go, e ficou saindo na Popload. Aí, em extensão disso, eu falei, puta, a cena já está ficando madura, está longe de ser uma cena bem sustentada e plural não, mas bem sustentada mesmo, com todos os elementos do que a cena inglesa, ou que a cena britânica, mas já é uma cara de cena muito mais legal. Já tem, tipo, você encontra moleques de bandas, mas você encontra moleque produtor, moleque que sabe trabalhar em palco, moleque que tem rádio, moleque que tem site, então tem toda a parte que faz a cobertura, que tem os festivais, que tem os caras que são técnicos. Então eu falei, olha, já está ficando uma cena mais completa. E aí eu comecei a chamar de cena exatamente para destacar esse tipo com um olhar bem brasileiro, assim, porque também na parte de estilos, a nova MPB começou a misturar com a música indie, então você tem às vezes uma cantora que canta bem no estilo Gal Costa, mas que o som embaixo está sendo, sabe, Guided by Voices ou Pavement. Ao mesmo tempo, tem uma galera que faz coisas eletrônicas, mas com vocal MPB. Então, essa mistura, esse caldo, eu comecei a chamar de cena faz uns 4, 5 anos. E eu acho que ela está bem legal, bem grande agora, já começou faz um tempo.
atrair patrocínios, atrair desde governamentais a patrocínios de marcas. Enfim, está ficando legal e é uma parte muito grande e importante. A gente faz agora, toda quarta-feira, a gente publica o top 50 da cena, que são as 50, que na verdade é só uma chifra para chamar a atenção. Assim, vai lá no Spotify e escuta 50 músicas da hora da cena brasileira, que a gente tem esse cuidado. Eu recebo muita coisa, a gente meio dá uma julgada, não que a gente abrace tudo ou consiga escutar tudo. E a coisa de ser ranking, primeiro lugar, segundo lugar, é meio uma homenagem àqueles rankings de parada, de vendagens, né? Mas é uma coisa mais feeling, assim. Sou eu e o Vinícius Félix, a gente que faz o top 50. Então, puta, você viu a música nova do Terno Rei? Puta, que demais. Primeiro lugar ou segundo lugar? Eu falei, não, vamos dar segundo, porque a primeira da Vivian é muito mais importante, porque ela também é produtora e está saindo agora. Sabe, esse tipo de julgamento a gente faz. Faz um top 50, que é só assim, tipo, toda semana tem 50 músicas brasileiras que você precisa ouvir, né, dentro do nosso critério especial próprio, mas que é um jeito também de fazer a cena circular, né? Porque as bandas querem sair no top 50 agora, né? E Que bom! Assim que sai o top 50, que é às quartas-feiras, chega uma galera falando, Lúcio, ouve essa banda, ouve essa banda. E tá sendo muito legal, assim, porque tá chegando muita coisa de muitos lugares, até brasileiros da gringa querendo entrar no top 50 daqui, assim. Então é uma circulação, é um jeito de tornar a coisa, de manter a fervura dessa cena, que eu acho que tá merecendo e é legal e tem muita coisa acontecendo. E aí você falou de algumas coisas, né? Você falou de clubes, falou de bandas. E aí o que eu queria saber é o que é essa cena musical? O que precisa para ser considerado uma cena musical? O que quer dizer ser uma cena musical? A cena, como a gente aprendeu desde os anos 50 nos Estados Unidos, 60 com Beatles e Stones, 70 e com o rock alternativo americano, com a cena indie exatamente inglesa dos anos 90, o grunge, não sei o quê, ela precisa das coisas estarem bem azeitadas. Você não pode só ter uma banda. Você tem que ter uma banda, mas você tem que ter um canal de comunicação, você tem que ter lugar para você tocar, você tem que ter festival para você tocar, você tem que ter uma rádio para tocar essas músicas. Tudo isso azeitado e funcionando como se fosse um organismo é a cena. É lojas para vender, lugares para você ir de festas e estar tocando. Como lá fora é assim. Então é um mercado que não só economicamente se mantém. Por que as bandas, de uma certa forma, bem indies mesmo, americanas e inglesas, elas sobrevivem muito tempo? Porque embora não ganhem muita grana, mas eles ganham o suficiente dessa máquina, dessa estrutura, para ela viver e gravar seu disco e ganhar mais com disco ou menos com disco, mas marcar mais shows, alugar uma van e sair pela estrada tocando em várias cidades. Isso tudo hoje em dia tem no Brasil, ainda num padrão um pouco menor que lá fora, num nível um pouco menor, mas você consegue. Você tem aqui no Brasil quase 200 festivais catalogados de música independente, não estou nem falando. Você junta um festival pequenininho de uma molecada em Londrina e você junta o Lollapalooza, você tem esse número. Você tem os selos. Antigamente, um selo de música independente era a Sony criando um bracinho de música independente para lançar a Warner com selo Eldorado ou não sei o quê. Isso mudou. Você tem os selos de molecadas que são donas dos selos, né? Você tem a Balaclava, você tem o Freak, você tem vários selos. O Risco. Você tem um monte deles para lançar que não precisa dar main para ninguém, para mainstream nenhum. Você tem algumas rádios pequenas, ou rádios, ou hoje em dia playlists em podcast servem num papel de divulgador.
você tem a internet como divulgador, então você não precisa sair mais na Folha de São Paulo ou no estado de São Paulo para legitimar que a sua música está circulando. Porque às vezes você, sei lá, você pega o exemplo do Matuê hoje em dia, o cara nunca tinha saído em nenhum lugar e vende, é o que mais tem o número de audição mais alta na internet brasileira, mais que a Anitta durante um período, mais que, sei lá, que todos os totens da MPB, enfim. Tudo isso constitui-se uma cena. A cena não é só a banda, a cena é o dono da casa de shows. A cena é o Pedro Antunes que escreve que faz um programinha, tem um gato na minha vitrola no Instagram. Tudo isso é cena, tudo isso não é só o vocalista de uma banda que é a parte visível da cena. A cena é o Fabrício Nobre, que faz festivais há 15 anos, 20 anos, é a Aninha no Recife, que tem programa de rádio, e tudo isso é a cena. E quando essa cena for maior e mais bem azeitada, tudo circula de um jeito melhor. Você consegue hoje, por exemplo, como banda, fazer uma turnê que você sai daqui, toca em Goiânia, toca em Brasília, toca em Uberlândia e Uberaba, que são tudo meio próximos. Você consegue já fazer. Aí você vai tocar, por exemplo, sei lá, no Piquenique Festival em Brasília. Você vai para Goiânia, toca num clube, você vai pro, sabe? Dá para fazer esse tipo de coisa. Então as turnês começam a ser viáveis. Enfim, dá para você tem todos esse número de festival. Tudo isso, se fosse um pouco mais bem estruturado e com um apoio melhor, estaria numa situação muito melhor. Mas se você olha para trás, hoje, tirando o ano de pandemia, que é um ano de exceção, mas tem uma coisa bem legal acontecendo na música independente brasileira. Até porque o mainstream tá meio quebrado, coitado. O Messi tá muito bem, obrigada, mas tudo deixa eles lá. Mas e aí, o que eu queria pegar da sua fala é justamente sobre qual que é a importância de uma cena forte para um artista que está começando? Porque é o aspiracional de você entrar nessa cena, nessa engrenagem. Isso é para tudo, não é só para música, desde quando, sei lá, você é jornalista, você faz a faculdade e quer começar, é como um começo de banda. Você quer entrar numa estrutura que já existe, num mercado de trabalho que já existe, e meio se desenvolver dentro dela. Então, ela tem toda a importância você ter uma cena boa para você ser. Por que muita gente fala assim, eu toco guitarra, mas toco de chifra na minha casa? Porque eu não vou fazer uma banda e deixar de trabalhar, senão eu vou morrer de fome, né? Então, você meio... E às vezes o cara é um puta guitarrista, ou é um puta músico, ou é um baita cantor. Então, ele fica assim, eu não vou me dedicar a isso, que eu sei que isso daí não vai servir em nada para o meu futuro, vai ser só um hobby, e por ser hobby eu fico na minha casa quietinho e tal. Se você tem uma estrutura que você é aspiracional, fala, não, eu vou lutar para tentar emplacar uma música boa, uma música grande, um disco bom, tocar em festivais, tocar em festivais gringos, como a gente tem muitos exemplos aqui. Então, sei lá, é uma coisa assim, quanto mais a cena for forte, mais aspiracional ela vai dar para quem está começando, entendeu? Desde não desistir, que já é um grande caminho, assim, não vou desistir no meio do caminho, embora eu sou um ótimo músico, mas eu não vou largar meu emprego de dono de loja aqui, porque eu vou cuidar né, tenho família para criar, ou tenho, sei lá. Então, assim, se você tiver uma cena robusta, funcionando, bacana, que até dá um dinheiro, você pode falar assim, puta, eu vou tentar essa carreira, é o que eu amo, é o que eu gosto. E de uns anos para cá, você vê muita gente meio abandonando, sei lá, o Aldo, The Band, são caras que falaram, não, vamos tentar a música, eu vou largar meus grandes empregos aqui de agência de publicidade e vou largar a música. Tem a Giovanna Moraes, que lançou o primeiro disco em português, ela tem 2 discos, um em inglês e um em português. Ela fez neurociência nos Estados Unidos e falou, não, eu vou dar um tempo aqui, meu sonho é música, eu quero cantar, e ela foi cantar. Então, assim,
Porque a cena hoje em dia podia dar uma condição melhor, mas antigamente eu acho que a Giovana, ou tantos caras do Aldo, falavam assim, não vou largar esse meu emprego não, porque esse meu emprego, porque não tem a mínima condição. Agora, a condição é mínima, mas ela existe. Sim. E aí, Lúcio, como é que a gente faz para construir essa cena musical e fazer com que ela seja uma cena musical justamente que seja essa cena aspiracional? Essa cena que a gente consegue sobreviver dela, trabalhar dela, criar esse midstream. Não é uma fórmula, né? Ela já está sendo criada, espontaneamente há muitos anos, né? Ela sempre existiu, mas existiu de uma forma de socos, de solavancos, né? Não era uma coisa única. Então, tem a cena dos festivais da Record, tem a cena da MPB, tem a cena da Bossa Nova, tem a cena da Jovem Guarda. Não era uma coisa sempre única, assim, até porque hoje em dia, nesses resgates, você descobre a cena psicodélica de Belo Horizonte, que sempre esteve lá, sempre foi grande nos anos 80, 90, a cena disco, né? Esses caras da Selvagem, por exemplo, o Augusto Olivani, ele vai fazer um trabalho arqueológico para pegar a cena disco dos anos 70 e 80 brasileira e tocar hoje no meio de umas modernidades que tudo fica muito legal, conversando e tal. Isso é cena, não recortes pequenos, soltos ali. Eu acho que esse entendimento a gente já tem. Eu acho que aquela coisa que eu falei de hoje em dia não ter só banda, mas ter moleque que tem selo, moleque que sabe mexer nas luzes, moleque que sabe, ou eu falo moleque assim, uma pessoa, pode ser mulher, tem muita mulher, o WME, que é aquele prêmio feminino, começou como um aglutinador de funções várias de mulher, seja ela DJ, seja ela assistente de palco, seja ela produtora, seja ela de banda, seja ela do que ela for. Então, assim, já tem essa pluralidade de funções que constituem uma cena musical decente. Isso tudo já está acontecendo. Isso tudo existe. Agora falta uma. Aí tem o olhar de cima também, o governamental, a coisa, quanto mais você ajuda ou não atrapalha, né? Que também às vezes é mais importante do que. Você não quer ajudar, mas também não atrapalha, né? Deixa as coisas funcionarem. Porque aí o moleque pega o selo dele e vai numa marca e fala: Você não quer patrocinar minha cena, porque assim, ó, é uma cena feminina que está crescendo, que merece uma voz e que não sei o quê, e a marca vai lá e banca isso. Enfim, se o governo e as marcas ou quem tem dinheiro ajudar, a coisa flui muito mais fácil, mais rápido, melhores. Seja isso para festivais, seja isso para fazer discos de vinil, seja isso para ajudar nas turnês, enfim. Isso existe, não é assim como se faz, já está se fazendo, já é uma necessidade natural das coisas. Porque se você tem uma banda, você tem que ter um lugar para tocar, né? Existia quase zero antigamente, mas agora já tem. Já tem porque tem galera, e não é só uma galera que é descolada da cena e só está querendo ganhar dinheiro por fazer show. É uma galera da cena que tem uma casa, tem o Breve, que é pequeno, mas é deles, é de uma galera da cena que bota a banda da cena dele para tocar, do selo deles para tocar, enfim. Quanto mais isso circular e mais numa estruturação um pouco mais bem definida, a gente só tende a crescer. Não é uma fórmula assim, como se faz, vamos construir uma cena e sentar numa mesa e desenhar um projeto. A cena se constitui sozinha. Precisa das pessoas ajudarem e principalmente não atrapalharem. A Tatá tá falando aqui, Thalita Milton, tá justamente falando que ultimamente não atrapalhar já é muito, que é uma coisa que a gente realmente tem sofrido muito com esse novo governo, né? Bastante. Você também comentou sobre a cena da Jovem Guarda, a cena da MPB, e foi falando sobre isso, aí eu queria pegar uma fala aqui da @GuevaraSongs, que ela está falando assim: numa época como a nossa, não há senso de mercado entre os artistas alternativos, não há companheirismo entre os artistas.
em uma possível cena, isso também é muito mais importante. Aí eu queria saber se você vê assim também, você acha que falta os artistas estarem mais unidos, mais juntos, para ajudar também a criar essa cena? Porque eu confesso, assim, eu discordo um pouco Eu disso, eu discordo um acho que pouco falta um também. pouco, nem tanto. Eu discordo um pouco também. É lógico que você está numa luta e você tem que não defender o seu, mas você também você gasta muito tempo tentando se estabelecer você, né? Sim, E você não estar ajudando não quer dizer que você não quer ajudar, né? Eu acho que existem muito senso de ajuda. A parte estrutural eu acho bem legal. Se você pegar assim São Paulo, o próprio WME, o selo, todo mundo se ajuda de alguma certa forma, no quanto dá para ser ajudado, né? Mas a luta aqui, pelo menos no Brasil, ela é bem inglória, né? É um mercado novo que você está tentando fazer descer a fórceps em marcas, em secretarias, em governos. E tem governo que ajuda mais, governo que ajuda menos, governo que entende mais, governo que entende menos. Situações econômicas que influem bastante. Então, não sei se é um senso de falta senso de ajuda aí, mas falta uma. A gente ainda está na batalha da estruturação. Quando se estruturar, a coisa. Aí você começa a cobrar um pouco mais de órgãos, ou de pessoas, ou de entidades para você ajudar mais ou não ajudar mais, né? Enfim, tem umas ressalvas e a coisa é um pouco mais complicada do que só não querer ajudar. Assim, e o que eu posso dizer também que eu estou vendo é que eu acho que o senso de coletivo ele está crescendo muito, principalmente depois dessa quarentena, assim, dessa pandemia e tudo. Eu estou vendo muito mais pessoas se unindo, conversando, fazendo parte também de algumas uniões aí, fóruns que a gente está criando. Então, acho que a gente está começando a entender que unidos venceremos, sabe? E acho que é uma coisa muito importante, assim, que está vendo, que está acontecendo agora. E um ponto importante ali também de se falar, que eu acho que é isso, né? Ser independente, na verdade, é ser dependente, porque aí você depende de um selo, você depende de um jornalista, de uma cena, ou de um clube, de um espaço, né? Então, todo mundo depende um pouquinho do outro, assim. Acho que esse entendimento, ele está vindo Mas você pegar, bem, por bem exemplo, mais forte. você pegar, por exemplo, pelo começo da Popload, quando tinha Popload, não tinha Tenho Mais Discos que Amigos, não tinha Hits Perdidos, não tinha Monkey Buzz, não tinha a geração de podcasts gigante que tem, não tinha muita gente na Folha de São Paulo, não tinha muita gente na não sei o quê, não tinha lugar, não tinha muita banda, não tinha muita interação das cenas de Goiânia com a cena de Recife, com a cena, não tinha lugares para tocar, né? Ou, sei lá, do Cansei de Ser Sexy para trás, por exemplo. E aí a gente já está falando de 2004, 2005, 2006. As bandas não tinham lugar para tocar. E os lugares que abriam para tocar não tinha estrutura para você botar uma banda num palco, né? Então, assim, Aham. não tinha qualidade sonora, não tinha nada. Então, e hoje em dia não tinha festivais, tinha poucos festivais. Você tinha 5 festivais, hoje tem 200. Hoje tem 200 lugares para tocar. Hoje tem muito mais banda do que existia. Então, assim, existe uma evolução e um desenvolvimento latente. Existem as feiras, existem as trocas de. Então, antigamente não tinha. Quando eu falo antigamente, não é 1940, há 10 anos, né? Então, Há assim, 10 anos, do que, ti, exatamente. do que foi feito de 15 anos para cá, agora, hoje em dia, está muito melhor. Mas está o ideal? Ainda não. Tem um caminho Tá pela confortável? Não frente. está confortável, mas está muito melhor. Então, é uma evolução. E ela caminha, é isso, no sabor da situação econômica, no sabor dos governos ajudarem com incentivos vários, no sabor das marcas estarem confortáveis economicamente dentro de uma situação geral de um país
para investir em cultura. Enfim, tá muito melhor do que antes. Muito melhor. Mas é impressionante olhar, pensar em 10 anos atrás, assim, 2010, que era toda essa cena que a gente vive hoje, ela estava começando, né, de blogs, de programas de rádio, era uma coisa super rara, assim, a gente ter, e hoje a gente ter essa quantidade de veículos, de bandas, de espaços. Realmente, assim, eu sei, gente, que dá uma dorzinha no coração, mas que a gente ainda tem um longo caminho, principalmente quando a gente olha para cenas estabelecidas como a dos Estados Unidos ou a da Inglaterra, né? Então, quando a gente olha para ela, a gente fica, poxa, nossa, eu queria viver essa realidade. Mas a gente tem que lembrar também que, por exemplo, a cena da Inglaterra começou em 1940 mesmo, né? E ela foi se fortificar 20 anos depois, em 1960. Então é por isso que a gente tem hoje essa cena estruturada, né? A nossa não, nossa cena é muito, muito nova, muito recente. A gente está num jardim, num jardim da infância, né? Eles já estão vivendo a maturação, mas é isso. E aí, Lúcio, queria saber por que tem umas cenas que se destacam mais do que outras? Porque, por exemplo, toda vez que eu vou trabalhar uma pessoa, um artista, e esse artista é de Pernambuco, toda vez que eu falo assim, artista pernambucano, o jornalista já fala assim, quero ouvir, porque Pernambuco só tem coisa boa. Então, por que tem alguns lugares, acho que a cena de Porto Alegre também é mais ou menos assim, por que tem esses lugares que se destacam? Porque tem pessoas que fazem elas se destacar, não só bandas. Tem o fator histórico também, de você trazer. Tem a estruturação de lugares que já geraram coisas importantes para a música, que ainda tendem a gerar mais. É um monte de coisas acopladas e juntas que fazem uma cena e que sempre é ligado à história e não só às bandas, às pessoas. Se você não ir, talvez seria difícil para a gente conhecer uma banda como Bugarins, por exemplo, ou Carne Doce, por exemplo, se não existisse o Fabrício Nobre, o que ele fez com o Bananada lá atrás, a Monstro Discos, que lançava as músicas e fazia os intercâmbios. Então, toda uma multifunção, um organismo de multifunções que faz uma destacar mais que a outra, mas faça-se valer por, sei lá, Recife teve o Mangue Beat, porque tinha uma galera junta que chegou na MTV, aí depois teve os festivais, o Coquetel Molotov, a Aninha continuou, exatamente porque a cena dava um senso para ela de assim, puta, que é tão legal viver aqui em Recife, porque Recife tem umas coisas legais, então vamos continuar isso? Vamos. E é por conta de pessoas e de oportunidades também. Trabalho, garimpar mesmo. Exato. E aí, gente, a gente está indo pro final. A gente tinha falado até pro Lúcio que ia ser só 30 minutos, já estamos aqui 50, então estamos até quase acabando o tempo aqui do Instagram. Eu vou fazer aqui a pergunta do João para a gente fechar. O João, né, o @jocapone, ele, acho que é Jocapone, né, na verdade, ó, sempre dá um tilt quando a gente está ao vivo, hein? Então ele pergunta o seguinte, Lúcio, você acredita que é possível desenvolver essa estrutura da cena sem política pública, só com investimento privado? Claro. Basicamente assim, porque você tem uma estruturação, como eu disse, antigamente você dependia de um selo gigante, exatamente fazer o bracinho independente para, hoje em dia, essa máquina, esse modus operandi de bastidor, está tudo na mão da galera da cena, não é mais um executivo de gravadora que manda um chefe, vai lá e chefia, não sei o que, é a galera que faz. Tudo isso, óbvio, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de incentivo, mas as festas são organizadas pela galera da cena, os festivais são organizados pela galera da cena, os selos são da cena. Então, assim, obviamente você precisa da Natura para a Natura
fazer um edital, que você lance um disco, convide uma pessoa de outro estado para fazer um intercâmbio. É óbvio que você precisa de tudo, mas você não precisa de um departamento comercial do selo Balaclava para fazer. Os caras da Balaclava vão na Natura, vão na Heineken, vão na Budweiser, vão em qualquer marca que Red Bull, né? Então, porque os caras também querem uma cena forte. Você não precisa às vezes levar essa cena para o mercado vem até essa cena também, porque sabe que a molecada está ali, o público está ali, os festivais estão levando gente, e eles querem botar a marca deles lá. Isso, tudo que eu tô falando é uma coisa que independe de governo. É claro que se o governo só fizesse a parte dele de fazer uma estrutura econômica geral boa, já ajuda muito. Você não precisa ter... Claro que leis de incentivo ajuda, enfim... Eu acho que existe, sim, muita possibilidade. As coisas sobrevivem hoje sem governo. E, mal ou bem, em algum momento, se tiver uma situação econômica melhor, ela pode subsistir 100% sem governo. Claro que você olha para o Canadá, você olha para a Austrália, que são governos que incentivam. Isso é uma outra discussão, e é uma discussão sociocultural, não é só de você aproveitar dinheiro de governo para fazer coisas, né? Então, assim, existe sim possibilidades sem governo, com governo, mas nunca com uma situação econômica ruim, porque aí inibe a galera de pelo menos sobreviver, né? Com música. Para mim, assim, para a gente ter uma cena forte, com certeza é uma conjunção de fatores. Então, por exemplo, se a Natura está fazendo o edital, é porque tem a lei de incentivo dos estados, a lei... Como que chama o nome da lei, gente? A lei nacional? Esqueci o nome da lei de incentivo nacional, que agora é só lei de incentivo. Lei Rouanet, né? A antiga lei Rouanet, que agora é só lei de incentivo. Então, isso incentiva as marcas a justamente olharem para a cultura, mas de fato é isso, se a gente consegue fazer com que esse mínimo da cena floresça, é possível também ter um trabalho maior e melhor com o setor privado. Lúcio, eu acho que é isso. Queria te agradecer muito. Imagina. Assim, tô muito honrada de ter você aqui na primeira live da Favorite Produções. Imagina. Queria também... Pode deixar, vou chamar. Foi meio atropelada ali, entrei atrasado, mas deu certo. Mas deu tudo certo. Então, gente, a gente vai encerrar aqui. Agradeço vocês todos que estão assistindo. Para quem não conseguiu pegar desde o começo, vai ficar... Vou terminar aqui, vou salvar e a gente tá lá no IGTV também. Então, Lúcio, obrigado. Obrigado beijos, a você, Ale. jovens Beijos. queridos. Tchau, tchau. Tchau.